Na era da informação, acreditamos que todo segredo pode ser revelado, que com um clique, qualquer porta pode ser aberta. Mas e se eu te dissesse que existe uma caça ao tesouro global, tão complexa e secreta, que as mentes mais brilhantes do planeta, incluindo agências como o FBI e a CIA, não conseguem decifrá-la por completo? Um quebra-cabeça que começa nos cantos mais obscuros da internet e te leva para as ruas de Varsóvia, Paris e Havaí. Isso não é um filme de espionagem. Isso foi real. E o mais assustador, ninguém sabe quem estava por trás ou o que aconteceu com aqueles que chegaram ao fim. Olá, exploradores do desconhecido. Bem-vindos ao Luz e Sombras, o canal onde iluminamos os mistérios que se escondem nos cantos escuros da nossa história e do nosso mundo. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos maiores enigmas da era digital, Cicada 3301. Uma série de quebra-cabeças que, por 3 anos, mobilizou criptógrafos, hackers e curiosos em uma corrida frenética por... o que, exatamente? Recrutamento para uma sociedade secreta? Um jogo de realidade alternativa de complexidade inédita? Ou algo muito, muito mais sinistro? Apertem os cintos e preparem a mente. A toca do coelho é mais funda e mais escura do que você imagina. Tudo começou no dia 5 de janeiro de 2012. Em meio ao caos de memes e discussões anônimas do fórum 4chan, uma imagem simples, quase amadora foi postada. Fundo preto, texto branco. A mensagem dizia: Olá, estamos procurando por indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, nós desenvolvemos um teste. Há uma mensagem escondida nesta imagem. Encontre-a e ela o levará no caminho para nos encontrar. Estamos ansiosos para conhecer os poucos que conseguirão chegar até o fim. Boa sorte. Assinatura: um número, 3301 e o símbolo de uma cigarra. No começo, foi descartado como uma piada, mas alguns decidiram cutucar. Ao abrir a imagem em um editor de texto simples, a primeira camada do véu se rasgou. Havia um texto escondido. Uma cifra de César. Um código de substituição básico. Para um criptógrafo, era um aquecimento. Decifrada, ela levava a uma URL, a primeira porta de muitas. O link levava a uma imagem de um pato de madeira com a mensagem: Acho que você tem que procurar em outro lugar. Uma pista falsa? Não. Usando um software chamado Outguess, os participantes extraíram outra mensagem escondida dentro da imagem do pato. Essa nova mensagem os levou a um subreddit no Reddit que continha um novo conjunto de enigmas, incluindo referências a profecias do rei Arthur e alfabetos rúnicos. A cada passo, a complexidade aumentava exponencialmente. Criptografia avançada, esteganografia, literatura, filosofia, música clássica de Bach, arte e até mesmo textos ocultistas de Aleister Crowley. Isso não era uma brincadeira. Era um teste de IQ em escala global, um filtro brutal desenhado para encontrar agulhas num palheiro de 7 bilhões de pessoas. E quando todos pensavam que o desafio era puramente intelectual e digital, o Cicada 3301 quebrou a quarta parede. Uma das cifras, uma vez resolvida, não levava a um site, mas a um número de telefone nos Estados Unidos. Ao ligar, uma voz gravada dizia: Muito bem, você chegou longe. Existem 3 números primos associados à imagem original. Um deles é 3301. Você precisa encontrar os outros 2. Os caçadores voltaram à imagem original, a dissecando em pixels, e encontraram os números. Multiplicando-os, chegaram a uma nova URL, que finalmente revelou as coordenadas GPS. Os pontos apontavam para 14 cidades em 5 países. Nesses locais, os participantes encontravam pósteres de papel colados em postes de luz e muros. Um objeto físico, real, no meio de uma caçada virtual. Imagine a adrenalina. Você está numa rua qualquer em Paris, encontra o póster, escaneia o código QR com o celular e é jogado de volta para um enigma na Dark Web. A paranoia, a sensação de ser vigiado, tudo fazia parte do teste. Milhares colaboravam online, mas a mensagem era clara. Eles queriam indivíduos, não grupos. Apenas os primeiros a chegar em cada etapa avançavam.
Era uma competição silenciosa e global. Depois de semanas, os poucos finalistas chegaram a um site na rede Tor. Lá, foram instruídos a enviar um e-mail para um endereço privado. E então, o silêncio. A organização 3301 confirmou que haviam encontrado os indivíduos que procuravam. Mas quem eram eles? A teoria 1. Uma agência de inteligência, CIA, NSA ou MS6. Ponto a favor. O método é perfeito para recrutar criptógrafos e analistas de dados fora da caixa. As agências precisam de pessoas que pensam de forma não linear, exatamente o perfil testado pelo Cicada. A sofisticação técnica e o alcance global também apontam para uma organização com vastos recursos. Ponto contra. Por que de forma tão chamativa? Agências de inteligência prezam pelo sigilo absoluto. Um jogo tão chamativo atrai atenção indesejada e poderia ser facilmente mapeado por agências rivais. Parece arriscado demais. A teoria 2. Um grupo hacker ou banco privado. Ponto a favor. O foco em criptografia e privacidade é a linguagem nativa de cyberativistas e especialistas em segurança digital. Poderia ser um banco buscando gênios para proteger seus sistemas, ou um grupo como o Anonymous, testando recrutas. Ponto contra. O conteúdo dos enigmas ia muito além da tecnologia. Exigia conhecimento de arte, música, filosofia e ocultismo de Aleister Crowley. Isso não era uma brincadeira. A teoria 3, a mais fascinante. Uma sociedade secreta. Ponto a favor. Essa teoria amarra todas as pontas soltas. O sigilo, a busca por indivíduos iluminados, os temas filosóficos e esotéricos, a estrutura de iniciação. Tudo remete a uma sociedade discreta, um think tank moderno com uma agenda própria, focada talvez em liberdade de informação e no combate à censura. Ponto contra. É quase bom demais para ser verdade. Parece um roteiro de filme. Na ausência de provas concretas, sociedade secreta pode ser apenas um rótulo romântico para algo mais mundano. O Cicada 3301 voltou em 2013 e em 2014. A cada ano a caçada ficava mais difícil, e a cada ano os vencedores simplesmente desapareciam dos fóruns. Um deles, Marcus Warner, contou que os finalistas de 2012 foram convidados para um fórum privado onde deveriam colaborar em um software de anonimato. Mas sua história é vaga. Ele diz que o projeto se dissolveu por falta de interesse. Uma explicação anticlimática e simples demais para um esforço tão monumental. Seria uma cortina de fumaça para proteger o verdadeiro propósito do grupo? Desde 2014, um silêncio quase total. Uma última mensagem em 2016 alertava contra impostores e dizia: a paciência é uma virtude. E depois, nada. A cigarra voltou para debaixo da terra. Estaria a organização desmantelada? Ou, como o inseto que lhe dá o nome, está apenas adormecida, esperando anos para emergir novamente mais forte e com um novo desafio? O Cicada 3301 é uma lenda da internet. Um monumento à inteligência e ao poder do mistério. Ele provou que, mesmo num mundo superconectado, ainda existem segredos profundos. Ele nos lembra que as estruturas de poder não são apenas governos e corporações. Existem forças invisíveis, movidas por ideologias que não compreendemos. Ele nos força a perguntar: quem nos observa das sombras da rede? E o que eles querem com as mentes mais brilhantes da nossa geração? A resposta, por enquanto, está perdida em algum lugar entre a luz e as sombras. E você? Qual a sua teoria? Agência de espionagem? Um culto digital? Ou a maior pegadinha da história da internet? Quero saber o que você pensa. Deixe sua teoria aqui nos comentários. Vamos criar a maior sessão de brainstorming sobre esse mistério. Se você gostou de mergulhar nesse enigma conosco, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda o YouTube a espalhar a luz sobre esses casos para mais pessoas. E o mais importante, inscreva-se no canal Luz e Sombras e ative o sininho, porque no nosso próximo vídeo vamos investigar as gravações e vozes mais aterrorizantes que ninguém consegue explicar. Você não vai querer ficar de fora. Até a próxima, exploradores. Continuem questionando.